Oi, meus alquimistas! Hoje eu vou falar sobre o SIBO, que é muito confundido com a síndrome do intestino irritável e também com a intolerância ao glúten. Então, assim, o que é SIBO, né? Que é essa sigla. Ela significa que é uma superpopulação de bactérias no intestino delgado. Então, assim, nós seres humanos somos formados por 90% de bactérias e 10% de seres humanos. O normal é que a gente encontre maior quantidade dessas bactérias no intestino grosso do que no intestino delgado. Então, assim, de uma visão geral, todas as nossas bactérias, elas são consideradas bactérias do bem. Então, o que torna essas bactérias ruins é conforme o que a gente coloca para dentro, né? É conforme o que a gente se alimenta. Tanto nesse vídeo quanto nos próximos, eu vou tentar sempre explicar de uma forma mais simples possível para que todo mundo entenda, né? Sem usar muito termo técnico, porque a minha intenção é fazer com que todo mundo entenda de uma forma mais simplificada possível, né? Então aqui, nesse quadro, eu desenhei o estômago, né? Que é uma forma mais simples para você estar entendendo como que funciona esse SIBO. Então aqui eu coloquei o estômago, então tudo que a gente come vai passar pelo estômago, depois vai cair no intestino delgado, que é essa outra imagem que eu desenhei, e logo depois do intestino delgado vai passar pelo intestino grosso. Então assim, esses órgãos, né, de forma real são diferentes do que está aqui na imagem. Eu só desenhei assim para simplificar o entendimento de vocês aí. Então assim, tudo que a gente come, a gente absorve sempre no intestino delgado. E é no intestino delgado que a gente encontra essas células epiteliais que eu desenhei aqui. São esses quadradinhos aqui. E elas possuem as microvilosidades, que são esses cabelinhos em cima delas. São esses cabelinhos que vão ajudar nessa absorção desses nutrientes conforme a gente come. Então todos os nutrientes vão passar por essas vilosidades, esses cabelinhos, para entrar no nosso organismo. E assim, cada célula possui uma ligação uma com a outra, né? E dentro do intestino delgado, a gente encontra diferentes tipos de famílias de bactérias, né? Então é normal a gente encontrar um pouco de bactérias dentro do intestino delgado, só que o normal é que a maior parte, né, dessas bactérias estejam no intestino grosso. Então assim, a gente encontra diferentes tipos de famílias. Então a estrelinha que eu desenhei aqui é um tipo de família e aqui tem o outro tipo de família que eu vou desenhar aqui. Então, por exemplo, né, são diferentes tipos de família. Então, cada família vai ter uma briga entre uma com a outra para conseguir os nutrientes. Então, assim, como que acontece para a pessoa ter essa síndrome de superpopulação de bactérias no intestino delgado? Pode acontecer dessa pessoa ter a válvula ileocecal mais frouxa, que essa válvula fica mais no final do intestino delgado, né? Ou então uma pessoa que toma medicamentos recorrentes, medicamentos diários, né? Também pode ocorrer isso. Ou então uma hipocloridria também ajuda com que ocorra essa disfunção. Uma deficiência de enzimas também pode ocasionar esse tipo de disfunção. E também tem aquelas pessoas que comem qualquer coisinha, já se sente estufada, ou então sente um certo enjoo, né, depois que come. Ou também pode acontecer da pessoa comer alguma coisa e dar aquela diarreia ou então trancar o intestino. Então são sintomas dessa disfunção desse SIBO. Bom, então, assim, agora que eu já expliquei os sintomas, né, quais são os sintomas para essa síndrome e como funciona, né, o nosso sistema digestivo aqui, para vocês terem um pouco de noção. Então, como que acontece esse SIBO, né? Então, assim, o SIBO ele acontece geralmente quando a gente consegue alimentar
mais um certo tipo de família do que outra de bactérias. Então, por exemplo, carboidratos, açúcares, que é o que a gente mais come diariamente, né, mundialmente, são os alimentos que a gente mais come, mais ingere. Então a gente está alimentando, consequentemente, um certo tipo de família só de bactérias, né? Então, por exemplo, a gente está alimentando só esse tipo de família de bactérias aqui. Então essa outra família de bactérias, ela fica mais camuflada, né? Então essa daqui geralmente tá dominando o intestino delgado. E o que acontece? Como essas bactérias, elas são seres vivos, assim como nós, então elas vivem, elas crescem, elas excretam, reproduzem e morrem. É nesse excretar que está o problema dessa síndrome. Então, esse excretamento dessas bactérias no intestino delgado vão liberar as toxinas. Então, essa família aqui que está sendo alimentada, ela vai secretar um monte de toxina aqui no intestino delgado. E são essas toxinas que vão gerar o inchaço, o mal-estar nessa pessoa. E é aqui que começa todo o problema. Então, essas células epiteliais que eu falei, né, que elas ficam juntas umas com as outras, elas, por exemplo, são que nem a minha mão, né? Então, conforme essas toxinas vão liberando dentro desse intestino delgado, essas células epiteliais vão se abrindo, né? Então, elas vão se separando umas das outras. Então, é quando ocorre o estufamento, né? A barriga, o abdômen fica mais elevado, mais saltado. Todo alimento que a gente come, ele possui uma pequena porcentagem de proteína. Então, por exemplo, a gente come uma maçã. Então, essa maçã, ela tem uma certa quantidade de proteína nela, né? Então, vou desenhar aqui uma cadeia de proteína. Então, a proteína, ela vem inteira, né? Pra gente conseguir absorver essa proteína aqui dentro, a gente produz enzimas que ajudam a fazer a quebra dessa proteína para a gente conseguir absorver através desses cabelinhos que ficam no tecido epitelial. Então, esses cabelinhos vão ajudar a absorver cada aminoácido que foi quebrado, né? A proteína que foi quebrada e virou o aminoácido, para a gente conseguir absorver através dos cabelinhos. Então, assim, aqui tá a proteína, que ela foi quebrada, as enzimas ajudaram a fazer essa quebra, e daí virou o aminoácido, que daí ele entra com maior facilidade, né? Ele é absorvido melhor através das vilosidades, né? Que são os cabelinhos. Então, ele consegue absorver melhor esses aminoácidos. Então, quando a gente tem o SIBO, né, essa síndrome de superpopulação de bactérias no intestino delgado, o que acontece é que o normal, né, é a gente absorver um aminoácido, né, de cada vez através dos pelinhos, dos cabelinhos. Só que aqui a gente não tem mais a ligação do tecido epitelial uns com os outros. Então, ele ficou aberto, né? Que nem eu mostrei na minha mão. Eles ficaram separados. E isso ajuda com que a proteína entre inteira dentro dessas aberturas. Então, vai entrar, muitas vezes, a proteína inteira aqui dentro, ao invés de entrar um por um, que seria o ideal. Então, por que acontece isso? Então, assim, quando a gente alimenta mais um certo tipo de família do que outra aqui no intestino delgado, que no caso, né, são os alimentos carboidratos, açúcares, então a gente está alimentando só um tipo de família. E é por conta disso que a gente acaba reduzindo o tamanho desses cabelinhos aqui, ó. Eles vão ficando bem baixinho. Os cabelinhos vão ficar quase careca. Então, eu só vou apagar aqui.
Então os cabelinhos vão ficar bem baixinho. E pode ser por conta disso também que muitas pessoas, por exemplo, não conseguem absorver muitas vitaminas e minerais, né? Então seria como associar esse acontecimento como sendo uma inflamação, um processo inflamatório mesmo que ocorre dentro do seu intestino delgado. Quando chega nesse ponto, o que o corpo reage? Então o corpo chega a criar um muco em cima desses cabelinhos, dessas vilosidades. Então eu vou pintar aqui o muco. E esse muco vai servir como uma barreira. Então as bactérias vão ficar ali dentro, isoladas, sem ter para onde sair, né? Que são elas que estão criando esse fuzuê todo ali dentro desse intestino. E o que o organismo faz para se livrar dessas bactérias que estão causando todo esse processo inflamatório? Então o organismo ele tende a jogar água para dentro do intestino. Então vai jogar água aqui dentro. E o que vai acontecer ali embaixo? Essa água vai chegar no intestino grosso e vai sair, né? Que é o que a gente conhece como a diarreia. Então, quem tem isso aqui geralmente, né? Pode ter, como eu falei dos sintomas anteriormente, né? Diarreia ou às vezes tranca o intestino, entre outros fatores que eu já comentei. E isso acaba gerando uma desbiose intestinal, né? Então, assim, seria como comparar o uso de um antibiótico para um certo tipo de infecção. Então, esse antibiótico vai matar tanto as bactérias boas quanto as bactérias ruins nesse intestino. E esse fator é importante eu estar comentando também sobre a questão do apêndice, né? Então, para as pessoas que retiraram o apêndice, que muitos médicos dizem que não tem serventia nenhuma o apêndice, só que é no apêndice que a gente encontra a matriz das boas bactérias, né? Então, quando a gente toma algum remédio, por exemplo, sempre ocorre a desbiose quando a gente toma qualquer tipo de remédio, qualquer tipo de medicamento. A gente sempre gera uma desbiose intestinal. Então, é sempre importante a gente repor de alguma forma com probióticos, né? Probióticos para a gente estar melhorando essa flora intestinal. Então, quem retirou o apêndice é sempre importante estar se alimentando com esses probióticos do bem. Bom, mas então tá, né? Vamos supor que você descobriu que tem essa síndrome, né, de SIBO. Então, o que você pode estar fazendo? Então, assim, eu sugiro que você consulte, né, um nutricionista, converse com ele sobre esse assunto, sobre essa síndrome, para vocês trocarem uma ideia e saber melhor, para ter melhor um direcionamento, né, do que fazer com isso. E tem algumas dietas como jejum intermitente ou low carb. Essas dietas elas não seriam ideal para esse tipo de síndrome, porque, por exemplo, essas bactérias elas têm diferentes tipos de vida. Então, por exemplo, essa bactéria ela nasceu antes que essa daqui nasceu antes dessa. Então, elas vão ter diferentes tipos de vida, né, de idade. Então, para com que a gente consiga reduzir esse número dessas bactérias, a gente precisaria fazer, por exemplo, 3 dias de jejum para conseguir reduzir essa superpopulação dessas bactérias, porque essas bactérias elas vivem, né, 48 horas no nosso organismo, elas têm o tempo de vida de 48 horas, então são 2 dias. Então, por exemplo, uma dieta de 3 dias seria o ideal, né, de jejum, né, para a gente conseguir reduzir essa superpopulação. E também tem a dieta cetogênica, que é um outro tipo de dieta que pode servir, né, pode estar ajudando aí para reduzir essas bactérias. Porém, esse tipo de dieta você não poderia estar se alimentando com os probióticos, porque quando você se alimenta com os probióticos, você está alimentando automaticamente a família dessas bactérias também. Então, a pessoa teria que ficar sem o consumo de probióticos.
E a dieta que seria mais ideal, mais adequada para esse tipo de situação seria aquela dieta FODMAPs, que é uma dieta que envolve mais frutas, verduras, legumes, então é uma dieta mais restrita, né, para esse tipo de ocasião. Só que com essa dieta você teria que prolongar ela, por exemplo, de 6 meses até 10 meses, dependendo de pessoa para pessoa. Então, assim, é uma dieta bem longa para se fazer, para conseguir melhorar esse sistema digestivo. Só que tem um porém também. De nada adianta você estar melhorando esse sistema digestivo e depois voltar a se alimentar com toda aquela alimentação que você tinha, que você comia o pão, que você comia uma tortinha. Então tem que mudar o seu estilo de vida como um todo, né, no geral. E também assim, gente, cada caso é um caso, né? Então consulte o seu profissional, né? Troque ideias e informações com ele a respeito disso e veja o que é melhor para você, para esse momento, né, para o seu organismo. Bom, gente, então é isso, o vídeo é esse. Eu espero que eu tenha agregado mais valor, né, que você tenha aprendido um pouco sobre esse assunto. Se você tiver alguma dúvida ou quiser trazer outros temas de vídeo pra gente gravar, comenta aqui embaixo. E se você gostou, já deixa seu like. E até o próximo vídeo.